consegue quando você tem muita grana na mão, e você não precisa de ninguém, e você paga por tudo, e você é o verdadeiro autossuficiente. O que a gente defende é a mais absoluta codependência, que é um termo usado normalmente como patológico na nossa sociedade. Eu sou absolutamente codependente da rede de amigos que eu tenho, senão eu não como. Eu não sou obrigado a ser bom em tudo, cara. Tem gente que cozinha bem, tem gente que costura bem, tem gente que planta bem, tem gente que processa bem, tem gente que faz as coisas bem, tem gente que mexe com carne bem, tem gente que mexe com vegetal bem. E eu preciso de todo mundo. Então, com o que a gente trabalha? A gente trabalha com a noção de codependência. Eu sou completamente codependente dos meus vizinhos. Se eu não tiver vizinho, se eu não tiver amigo, se eu não tiver o cara da esquina, se eu não tiver o cara da mercearia, que vai buscar aquilo que eu preciso estar um pouquinho mais longe, se eu não tiver o meu agricultor, se eu não tiver o meu pecuarista, cara, ferrou. Aí hoje a gente trabalha com a possibilidade de estimular as pessoas a entender não só a casa como centro de consumo e centro de produção, né? Centro de consumo é o que a tua casa é hoje, cara. E detalhe, é centro de consumo mediado por um único e suficiente mediador, que é o dinheiro. Não entra nada na sua casa que não seja por meio da droga do dinheiro. Então a gente começou a discutir assim, por que outro jeito tem de entrar alguma coisa na minha casa que não seja por meio do dinheiro? A gente foi recuperar o que todo mundo sempre fez antigamente. Uma parte entra na casa por troca, outra por solidariedade, outra por um hábito. Acho que eu já fiz essa pergunta aqui uma vez. Por exemplo, lembra? Olha aqui, você viu? Senhora, matava porco quando era pequeno? Matava porco. Na lá. Eu continuo fazendo. Aliás, quarta-feira eu vou matar uma porca. Eu mato ela bem legal. Mato ela. Mas não faço aquele escândalo, não. Vou matar uma porca na quarta-feira e vou fazer carne lá. Você sobrevive. Vamos. Sem discussões sobre veganos, vegetarianos e carnívoros. Eu quero dar um exemplo. Eu vou matar. Você lembra de matar? Era comum. Eu digo uma coisa. Era comum fazer assim. Matou, cortou, separou. Pergunto para vocês se acontecia o seguinte. Como é o nome da senhora? Idésia. Idésia é pequenininha. Idésia, vai lá e leva um pouquinho lá para o seu fulano. Acontecia? Leva um pedacinho lá para o seu fulano. Leva esse pedaço de tocinho lá para ele. Leva essa perna aqui. Leva essa costela. Ou, vamos lá para o Leonardo agora. O bolo. Vamos fazer um bolo, que é o bolo não vai com Leonardo. Faz um bolo, ou faz uma comida. Leva lá para o fulano. Não era comum? Fazer uma pergunta para vocês. Fazer uma pergunta. Aqui a gente tira porco, cabrito, galinha, cavalo, e era para casa. Então o porco você matava assim, junho, dezembro, e era assim, 21 pedaços para poder comprar outro. E o resto era Trocava. para vizinha, O bolo, a mesma coisa. O pão. Por que ninguém mais faz isso hoje? Ninguém pode dizer. Ninguém mais faz. Por que ninguém mais faz isso hoje? Ninguém mais produz do seu dinheiro. Você tá... Vamos às teorias. Vamos às teorias. Por que ninguém mais faz isso hoje? Por que esse ato parou depois dos anos 60 para cá, foi diminuindo, acabou? Porque a gente está valorizando outro tipo de atividade. Vender, né? Vamos fazer uma coisa? Vamos diminuir a possibilidade teórica
Vamos fazer uma coisa bem simples. Por que ninguém faz mais isso hoje? Falta tempo. Por que ninguém mais compartilha com o vizinho? Compartilha. Por que ninguém mais compartilha com o vizinho? Quem mais planta são as individualistas, né? Tá todo mundo. Menos. Pergunta simples. Na casa da sua mãe tinha geladeira? 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 Nem luz. Nem luz. Estragava. Se você não desse para o vizinho, apodrecia, endurecia. A razão pela qual a gente não faz mais isso é porque tem geladeira. Aí cria a ilusão que aquilo é um lugar que você vai colocar e vai eternizar. Comer coisa velha, né? Hoje em dia a gente come muito. Aí você come coisa velha. Cara, não é complicado. O problema é que não é complicado. Sabe? A gente começa a ficar estabelecendo teorias, individualismo. Não é. Geladeira. Eu acho que também é uma produção também. Ninguém produz. Não tem que trocar. Pegar uma coisa. Você Eu estava ouvindo a história de um professor, sabe, professor? Ouça o que acontece na classe alta. Toma estoque ali. Vamos produzir um bom estoque. Não aparece, não. Ouça o que acontece na classe alta. Professora, aula de desenho. Aula de desenho. A professora falou, nós vamos ensinar essa forma geométrica. Tá bom? Então todo mundo, tarefa de casa. Vai para casa. Pega uma panela e desenhe uma panela. Sua casa, você pega uma panela e desenha uma panela. 4 crianças não entregam o desenho. Por que ela não entrega o desenho? Professora, não pude fazer o desenho. Por que você não fez o desenho, Joãozinho? Porque na minha casa não tem panela. Isso não é o dia a dia da gente, não é a realidade, mas infelizmente começou a acontecer. Quando chega no assim, arranque meus olhos. Né? Chegar no limite que não tem panela em casa, arranque meus olhos. Não tem o que fazer mais, né? Morreu. Agora, também não adianta ter panela na sua casa se você não sabe cozinhar. Ter panela para fazer miojo, pô. O cara faz aquela gororoba que a gente discutiu ontem, que hoje não vai discutir. Então, a ideia foi retornar e a gente respondeu algumas perguntas na Quinta da Videira. É possível? É a primeira pergunta. Hoje eu posso dizer que está publicado hoje em dia, tem capítulos de livro, está tudo publicadinho. É possível? É possível. É possível produzir 4 toneladas de comida num quintal de 300 metros quadrados? É. Que comida, não é milho. Comida. Tinha de abóbora a queijo de casa. Coelho, cabra, galinha, ovo, leite, abóbora. Num quintal de 300 metros quadrados. É possível. Quais são os limites? Quais são os desafios? Quais são as dificuldades? Falando de vizinho, como é que é o vizinho? Na Bíblia tem uma história bem interessante que conta, Paulo fala na carta aos Romanos, ele fala assim: bendito seja Cristo que nos leva em triunfo. E nós que exalamos cheiro de vida para quem é da vida, cheiro de morte para quem é da morte. A que Paulo está se referindo? O triunfo é o nome de uma parada romana. Césares, quando chegavam de uma batalha, faziam um triunfo. Por isso tem um arco, um triunfo. Triunfo. Cheguei de anos de guerra. Como era essa parada? Na frente, e umas virgens, as sacerdotisas virgens, que iam jogando flores, perfume e açafrão. O pessoal tocando música.
César no Cavalão, generais, soldados, povo na rua aplaudindo, e atrás os escravos, os derrotados, os que iam para o Coliseu, os que iam ser mortos, os que iam virar escravos em Roma. Essa era a parada. Todo mundo. Isso é um triunfo. Para quem vinha na frente, o cheiro do açafrão, o cheiro das flores, o cheiro da água perfumada, era cheiro de vida, cheiro de vitória, cheiro de cheguei em casa, cheiro do tô bem. Para o escravo que está vindo lá atrás, aquele mesmo cheiro significava perdi, vou morrer, não volto mais, acabou minha vida, vou ser escravo de alguém, estou derrotado. O mesmo cheiro, cheiro de morte, cheiro de vida. Como é que é a relação com os vizinhos? Tem gente que chega, eu fui uma viagem de férias e um amigo preparou a nossa viagem. A gente foi para 3 lugares. No primeiro lugar que ele chegou e preparou aquele primeiro lugar, um para mim. O outro lugar ele preparou para minha esposa, o outro lugar ele preparou para o meu filho. 3 passeios para fazer. Ele preparou para mim, ele me levou para uma área rural, um lugar muito bonito. Quando a gente foi chegando, era a época de espalhar esterco líquido nas plantações. Aquele cheiro de curral. Tomava todos os lugares, todas as ruas, aquele cheiro. Eu abri o vidro do carro. Falei, isso é cheiro de vida. Aí minha filha, não, papai, isso é cheiro de bosta. E ela falou assim, ai, pai, tá cheiro de bosta. Eu já gosto. Para mim era cheiro de vida. Eu gosto de cheiro de curral. Para outras pessoas é insuportável. Falamos aqui de matar o porco, não matar o porco. Depende. Já aprendeu? Então existem pessoas que adoram e tornam amigos, voluntários, gente que quer trabalhar ali. E gente que detesta. Aquele teu vizinho, como é o nome daquele praga, né? Oi. E a gente sacou, não bota isso na internet não. A gente sacou que esse cara detestava, ele vai ver também. Esse cara detestava, não por causa do cheiro, que a gente tinha uma redução de cheiro violenta, você tem técnica para isso. Mas uma vez ele deixou escapar uma frase, você não entendeu bem. Isso tudo a gente fazia aqui antigamente, quando esse lugar não valia nada. E esse é um lugar que hoje, como está acontecendo em Niterói, condomínio, prédio, e um terreno que valia há 10 anos atrás 60 mil reais, agora vale 1 milhão. E o cara tinha um ódio, né? E o ódio dele não era um ódio só pelo que a gente fazia fisicamente, mas era o ódio do simbólico. Porque assim, cara, eu vivi aqui quando aqui não era nada. Agora você vem trazer meu passado aqui sem minha autorização. O ódio dele é que aquilo que a gente achou, esse garoto aqui, ele adora coisa velha, né? E sobe no sopro da avó dele, viagem, né? História do Brasil, passa por lá. Né? Adora um treco velho, né, cara? Só que esse cara não, ele quer, é o último negócio, eu quero esquecer disso. E se possível esperando minha mãe morrer, né? Que é o que ele está esperando. Não bota isso na internet. Você corta essa parte. Porque o simbólico, porco no quintal, galinha no quintal, não, isso é atraso. Nós agora moramos numa cidade chamada Palmeira. E tem vários lugares. Esse lugar é o lugar mais louco da minha vida, porque é uma surpresa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. E eu trabalho com um projeto de recuperação de uma raça de porcos, porco moura. E um dia eu vou para os Estados Unidos e tem um livro lá, escrito assim, Porcadeiros. E era um livro sobre as tropas de porco que passavam ali pelo estado do Paraná. E as cidades do estado do Paraná, várias das estradas foram abertas por tropa de porco. E o historiador
que fez esse livro, vários outros livros, é um cara que estuda muito, mora na cidade, os livros assim desse tamanho, muito bem feitos, uma iconografia, assim, um monte de fotografia legal do passado, das tropas de porco, e a capa do livro é o centro da cidade de Pato Branco, em 1958, com uma tropa de porco passando por meio. Eu falei, como é que você chegou nesse livro? Eu entrevistei com ele. Ele falou, cara, eu estava pesquisando as carruagens, os transportes do Paraná, e esbarrei com essa história das tropas. Nasci e fui criado aqui. Ele tem 54 anos. Eu nunca tinha ouvido falar que tinha tropa de porco aqui. Eu nasci aqui. E ele descobriu que a minha geração não tinha ouvido falar, porque as pessoas do interior do Paraná têm uma espécie de vergonha de que porco está ligado à pobreza. Então, simplesmente negou-se a história. Ele fez um levantamento absolutamente lindo, que os porcos eles eram trazidos desde o Rio Grande do Sul, subindo para Santa Catarina, chegando no Paraná, na época de maio, na época do Pinhão, eram terminados a Pinhão, ali eles eram abatidos, transformados uma parte em banho, que todo mundo usava antigamente, pelas indústrias Matarazzo, inclusive, e outra parte embutidos, que eram tropeados aí até Sorocaba, na feira de Sorocaba, essa linha, né, do Rio Grande do Sul à feira de Sorocaba, uma linha do porco. E tem uma raça específica, que é essa raça que eu trabalho. Os porcos andavam com solto um atrás do outro pelo caminho, igual boi. Tudinho. Mas era assim, tropa de 1.500, 1.200 porcos. Isso fazia parte da história. As pessoas esqueceram essa história, sabe por quê? Porque criar porco é coisa de pobre, nós agora queremos ser um Estado desenvolvido. E foi engraçado que os filhos, ou seja, a minha geração, não ouviu falar. Então, os vizinhos às vezes têm essa relação. Isso não. Eu estava numa aula de caprino, isso pode botar na internet. Eu estava numa aula de caprinocultura, uma professora de caprinocultura, e eu sou chamado para falar de caprinocultura urbana em vários lugares do Brasil. Né? Algumas palestras, algumas coisas publicadas sobre isso. E ela chega e reage sem eu saber, falando assim, não me venha com essa história de cabra na cidade, cabra lá na roça. Aí eu olhei para a cara dela, bom, sinal. Sendo que só nos Estados Unidos hoje, se você botar caprinocultura urbana, no site vai aparecer 5 livros só sobre esse assunto. Assim, top, primeira busca que você fizer. Na hora que você vê a possibilidade de trocar um canil por um capril, com um bicho que vai sujar menos, feder menos, vai te dar leite, vai ser muito legal. Agora, trabalhando com técnica, com genética, um monte de coisa que a gente faz, com muito menos trabalho. E, aliás, você sabe como é que faz uma cabra? Como é que faz o quê? Como é que faz uma cabra? Fabricar uma cabra. Você pega uma vaca e cruza com um cachorro. Sabe? Isso é brincadeira, tá? Isso é um entende. Isso pode deixar na internet? Pode. A cabra é um baita reciclador, né? Super reciclador. Agora, Em termos de legislação, vamos chegar no poder público daqui a pouco. aqui nessa cidade aqui, passava boiada, que era o boi que ia para o matador lá, quando você é por lá, que era o matador. Passava aqui, eu não sei se era toda semana, uma vez no mês, passava muito boi solto. Os homens tomando conta e ia levando eles. Agora do porco eu nunca vi falar. Não, porra, lá. Gente, o que eu estou dizendo agora é o seguinte, agora fala assim, e a legislação? Eu vou responder você, tá bom? Primeira atitude para lidar. Primeira atitude para lidar com a legislação.
legislação não está escrita. Legislação reflete um momento, reflete um ideal, como a gente falou no começo, reflete uma expectativa do que deva ser a cidade, reflete um projeto. Depois passa a encarcerar a gente. No primeiro momento, a gente tem que pegar a legislação e discuti-la. Só que, dane-se, para ser falado, tem que estar acompanhado de alta técnica, de excelência, de cuidado, e de alguma coisa que te permita chegar adiante da pessoa e falar: a sua legislação é burra. Agora, para eu dizer que a sua legislação é burra, é uma condição fundamental de que quem está falando seja, ao contrário disso, inteligente. E inteligência não tem a ver com aquilo que está na sua cabeça, mas com a demonstração daquilo que está na sua cabeça, feita de maneira excelente, bonita, bacana, de tal forma que chega a chamar a atenção. Se você tiver interesse em caprinocultura urbana, eu te mando 2 capítulos para você ler, bem gostosinho, feito para qualquer pessoa ler. E a gente teve problemas em Curitiba. Imagina Curitiba. Detalhe, não é no Sapê que eu moro. Eu moro em Curitiba, a avó dele mora em Curitiba, no metro quadrado mais caro da cidade. No bairro onde tem os condomínios. Tem o quê? Os condomínios. E as cabras eram criadas no fundo do condomínio. De cara que subiu de escada lá no meio. Não pode! Então por quê? Porque está fedendo, não está fedendo. Mas vem aqui e está fedendo. É porque ele já vê a cabra, ele já associa que vai ter um mau cheiro. Eu já sei. O cara tem 10 cachorros e 20 gatos, não é problema. Isso mesmo. Pronto. Agora tem uma casa. Tem 5 cachorros e 4 gatos. Não, e a cabra não está fedendo. Alguém gostaria de começar a Terceira Guerra Mundial? Você pega 2 galinhas. Como começar a Terceira Guerra Mundial? Pega 2 galinhas. Onde é que vocês moram? Pega 2 galinhas, não precisa de nada, e bota na sua casa. Instalar-se-á a Terceira Guerra Mundial. Porque essa galinha Vai cantar. perigosa. Porque a primeira coisa Tem os dentes desse tamanho. que o fiscal vai falar: isso não pode. Que o fiscal é assim, isso não pode. Não pode por quê? Não pode. Não pode por quê? Porque isso é perigoso para a saúde pública, isso transmite zoonoses. Parará. Alguém conhece alguma infecção galinácea que tenha contaminado um único ser humano ao longo de toda a história da humanidade? A gripe aviária, quem pegou foi a galinha que pegou da gente. Você morre de galinite. Alguém morreu de galinite. Alguma verminose de galinha pega em você? Agora, quantas doenças são transmitidas de cães e gatos para seres humanos? Você pode me apontar algumas? Desde doença de pele, doença intestinal, viroses, toxoplasmose gato. Rapidinho. Agora, se você tiver lá no seu condomínio 5 cachorros, 3 deles usam sapatinho, que eu acho aquela coisa mais excrescenta do mundo. Lacinho no cabelo a vez de semana. E quando você quer dormir, porque no dia seguinte você correr prova, aquela praga decide latir a noite toda. Mas você, como consciente, leva ao veterinário e amputa as cordas vocais. Aí você pode ter 10 cachorros e ninguém vai te encher o saco. Acho que é brincadeira. Rola isso? O cachorro fica assim, o cachorro, meu amigo. Horrível. Que é bem pior do que matar o povo. Sim, Bem pior. Aí você, agora vamos parar para pensar, você consegue abusar desse animal
tratá-lo mal, deixá-lo numa posição que é completamente antinatural para ele, ainda por cima transforma-o no seu único confidente. Só você me entende, Rex. Não, ele não te entende. Rex não tem a menor capacidade analítica e não vai te dar o menor conselho para o seu problema. Você chorar na frente do Rex, não adianta nada. Ele vai dizer, isso, só você que me trata bem, Rex. Não, ele quer comida. Não é bom. Nós evoluímos juntos nos últimos 50 mil anos. A espécie dele sabe que a nossa espécie dá comida para ele. E isso é legal. E essa é a relação. Aliás, parênteses. Você sabe como é que você fica sabendo quem te ama mais, os rapazes, os moços? O seu marido, ou a sua esposa, ou o seu cachorro. Você sabe como é que faz isso? Isso é um processo acadêmico simples de pesquisa. Você vai com 2 carros no supermercado, 35 graus. Abre o porta-mala. Em um porta-mala você bota a sua esposa e fecha. No outro porta-mala você coloca o seu cachorro e vai fazer compra. Volta 15, 20 minutos depois. Abre o porta-mala. Quem sair feliz de te ver abanando o rabo é quem te ama. Sempre você saber. Né? Não te ama. É porque é burro o cachorro. A outra que é inteligente vai ser quem te matar. Né? Bom, não preciso mais nada. Não mata. Só Niterói pode fazer vir aqui ficar sem voz assim. Eu gosto de vocês demais. Relação com o poder público com o vizinho acontece com algumas regras. Bom senso, cuidado, zelo, disciplina, limpeza. Se não tiver isso, se não tiver excelência, se não investir em genética, se não trabalhar com os bichos, se não tiver limpeza diária, cara, vai dar problema. E para alguns caras, ele vai ficar com ódio de você, mesmo que você cheire a perfume francês. Porque ele vai ficar com ódio de você por outras razões. Que não, porque você mexeu no ideal, no imaginário dele. Bom, vamos voltar para a floresta. Eu vou reintroduzir o tema que eu já falei com vocês. Cadê a Odara? Subiu? Quem? Odara. Odara? Lógico, você está fazendo, tem que fazer. Toda mãe boa não faz isso. Assessoria ao pai. Tem que fazer isso. Algum de vocês, eu vou usar um termo bem complicado, tá? Para algumas pessoas pode ser complicado, para outros não é novo. Tem um conceito que a gente chama de biomimetização. Mimetização. Mimetização. Eu vou usar o seguinte. Você falou assim, o Jorge tem umas ideias de fazer tudo misturado. E eu acho que tem que ser tudo certinho. Eu não vou contar a história de Caim de novo hoje, porque eu já cansei de contar aquela história ontem. Mas eu acho que eu vou contar a história de Caim. Eu vou pular toda a parte da criação, Quem foi o cara que inventou a primeira cidade? Eu não vou fazer perguntas, o pessoal não sabe. Quem foi o primeiro cara que inventou uma cidade? Um cara chamado Caim, aquele que matou Abel. Para quem tiver problemas de conta, né? Adão, Eva, Caim, Abel, morreu, Caim fez uma cidade. É uma coisa errada. Para quem acredita nessa linha aqui, é complicado. Tá faltando gente nessa Está história. faltando gente nessa história. Então, não vou entrar na parte dessa parte, que é óbvio que não era só isso. Né? Inclusive no relato bíblico. Caim cria uma cidade e escreve o nome dessa cidade com o nome de seu filho, Enoque. Enoque, no hebraico, Enoque, quer dizer começar a funcionar. O sentido semântico do hebraico quer dizer
Vamos botar esse troço para funcionar. O que é isso? Ele chega no meio natural, olha para isso aqui, fala, isso está uma bagunça. Vamos terraplanar. Vamos construir 5 unidades aqui. Vamos botar ordem. Vamos marcar as ruas. E vamos transformar isso numa cidade. Vamos botar para funcionar. E essa é uma postura de grande parte da humanidade. Olha para o meio natural e não consegue ver nisso uma ordem. Não consegue ver nisso uma sequência. Não consegue ver nisso sucessão. Não consegue ver nisso sentido. Entre, eu não sei, você é biólogo? Eu vou falar. Biólogo. Se eu falar alguma coisa que os escandalize, vocês, por favor, me deem a máxima venda. Mas eu acho que não. Alguém tem uma ideia sobre a diferença entre conservação e preservação? Perfeito. Conservação, preservação. A conservação você pode usar, bom, pelo menos a ideia que eu tenho, você pode usar recursos naturais bem racionalmente, de maneira que ele continue. Preservação é aquela coisa intocável, totalmente. Bem pertinho, mas bem certinho. Eu gosto muito da etimologia, eu uso como ferramenta de trabalho a etimologia o tempo todo. Eu já acho bonito de conservir, é muito legal servir junto. Isso, de novo, tem a ver com o hebraico livre. Né? Em Gênesis 2:15, diz assim: Deus plantou um jardim e colocou nele o ser humano para o servir e conservar. Em hebraico, avad e chamar. Avad é a atitude de serviço típica de um mordomo. Tá, mordomo? Mordomo não faz nada, ele está olhando, está super atento. Vira a samambaia. Mas na hora que o vinho está acabando, na hora que tem que tirar o prato, sabe intervir na hora certa. Ele quase que é parte da mobília. Um bom mordomo, um bom garçom. Né? O garçom aqui de Niterói nem sempre é um bom garçom. Né? Aquele que diz assim, foi. Não, tá bom. Ok. Tá ok. Às vezes quando é aquele bom garçom, é aquele cara que você nem nota ele. Mas ele tá lá. Ele faz parte do idioma e tem uma função. Nesse texto que eu acabei de citar, da Bíblia, tem uma dica da nossa abordagem na Casa da Beleza. O meio natural, ele vai fazer uma organização natural dele, nos arranjos de sucessão. Isso acontece. As áreas podem estar preservadas. Tem uma espécie que um dia fez parte desse bioma, e por isso que eu falei que alguns biólogos acham que a gente tinha que ir embora daqui. Eu acho uma bobagem, com todo respeito, se vocês acharem isso, tremendo, porque a gente é parte disso. Agora, tem gente do outro lado, mas quando olha isso aqui, passa a régua e faz do meu jeito. O papel dos homo sapiens no bioma precisa ser, necessita ser, foi determinado para ser assim, um papel organizador disso, facilitador desse processo, e que, mediante o atributo que nos dá a capacidade de responsabilidade, que é a consciência, fazer isso com consciência tem uma primeira atitude: observar como isso funciona, trabalhar para que isso se conserve funcionando e fazer atuações aqui dentro que sejam minimamente perturbadoras, para que cause uma perturbação positiva, de modo que isso aqui se conserve. À medida que você retira e impede o acesso do ser humano, em algum momento você tem que fazer isso, porque o bicho é tão predador, tão rapinante, tão desgraçado, tão abusado, tão cheio de si, que só você passar uma cerca ele não pode entrar. Mas isso não é o papel ideal do ser humano, não é o papel melhor do ser humano. O papel do ser humano é quando a gente pode estar integrado com isso. Os povos da floresta têm uma relação muito legal com isso. Eles fazem intervenções que são extremamente positivas. A floresta amazônica não é uma causa natural. Hã?
maioria é totalmente manejada. Isso é um barato. Que bom que vocês pensam assim. Estou feliz agora. Floresta Amazônica não aconteceu. São milênios de intervenção humana extremamente positiva e que se baseia na capacidade de observação de como aquela máquina funciona, como no nível nanométrico que o troço funciona, até a maior árvore que tem naquele lugar, como isso com 1000 contos e 1000 espiritualidades e 1000 relações se mantém funcionando, e detalhe, por causa do ser humano melhor. Porque ele, assim como eu cheguei aqui com o Rodrigo, a primeira coisa que não sai mico, os miquinhos aqui. Tão legal, porque ele tem uma função. Agora a gente também tem uma função que não é essa. Nossa função é essa. É só integrar esse negócio. Fazer o que você está fazendo. Isso é um barato. Cuidar do que você está fazendo. Levantar o que tem no quintal das pessoas, como isso é um material importante para a gente se manter nesse bioma aqui, funcionando, ou fazer esse troço lá de alguma forma, daqui a algumas gerações, ou se manter ou melhorar. A gente tem um papel que é iniciado pela observação de como funciona. Ontem eu estava na escola delas e uma moça falou assim: eu fico olhando essa mata toda e eu queria fazer uma horta. Só que a Mata Atlântica está dizendo que não vai fazer horta. A Mata Atlântica está dizendo que tem uma coisa chamada punks. São plantas alimentícias não convencionais. Dá para fazer horta? Dá, principalmente no início do processo de sucessão. A floresta começa muitas vezes com área degradada. Vai começar a colocar madeira, essa folha, vai acelerar o processo, e aquilo que levaria 60 anos você pode fazer em 6 anos. Agora, formação de solo vai levar um muito tempo para levar, geologicamente. Não tem muito o que fazer. Então, o grande barato é que talvez o seu amigo e você, a sua esposa, possam trabalhar juntos. Exige uma organização. Ela tem que ter uma intencionalidade. Eu tenho que saber onde eu estou querendo chegar. Eu tenho que fazer uma coisa que seja. O Ernest Bosch faz uma coisa bem legal, que é saber onde eu estou indo. Agora, não pode estar ligado àquela idealização que a gente tem do que é uma horta. A horta não é aquilo. Não tem nada na natureza que seja quadrado. Nada. Absolutamente nada é quadrado. Tudo é circular. Tudo é redondo. O arranjo é esse. Essa é a primeira observação para gerar, por exemplo, uma horta mandala. A horta mandala trabalha com essa noção que as coisas têm, e isso não é coisa de bicho grilo, tem bicho grilo que faz. Eu acho mó barato que todo mundo que vê a gente acha que vai chegar lá na casa dele, vai encontrar os caras cheios de dread, imagina eu cheio de dread. Já na 8ª maconha, meio-dia, todo vestido de bicho grilo, e a gente faz questão de ser absolutamente careta. Sabe por quê? Para chocar mesmo. Que nego incompetente, com dread na cabeça, maconheiro e que não sabe fazer as coisas, não tem nenhuma excelência no que faz, tá cheio. E isso joga contra. Eu falo para o molecada que vem estagiar com a gente, você tem que ser melhor que os caras. Você tem que estudar, tem que saber explicar o porquê você está fazendo o que você está fazendo. O pessoal me chama de Darth Vader e de Capitão Nascimento, então você imagina. Porque, sei lá, chegou lá e pede para sair. Teve um cara agora veio estagiar na África do Sul, foi o menor período de estágio da minha história. Ele ficou 8 horas. 8 horas. Não, o cara já chega e fala, irmão, se fizer errado, eu corto suas bolas, você vai comer, entendeu? Chega um dia, não vem enchendo o saco. Eu boto você na avião, você volta. Porque eu não posso dar furo. Eu não posso brincar. E o cara veio para resolver os problemas existenciais dele. Aí o cara chegou no dia seguinte e falou, eu vou embora. Eu falei, vou embora por quê? Assim, tu quase vai cortar minhas bolas. E foi embora, cara. Foi 8 horas depois. O problema dele.
O grande barato para mim é o cara que vai lá e fala assim, cara, trabalhar duro, estudar sério, meter a mão na massa e não me causar problema. Ele acha que você é incompetente, que está cheio de lixo, que a coisa não funciona. O cara chama você para curso de permacultura, você chega lá, o cara cheio de sacolinha plástica, cheio do supermercado. Dá lá outro. Se você não está fazendo, não chama ninguém para ver o que você não está fazendo. Eu chamo as pessoas para ver. Eu falei com vocês aqui, nós estamos lá um ano, a terra está degradada, tem problema. Se quiser ir lá ajudar, é serrote, martelo, voltar a trabalhar e cuidar de verme no animal, cuidar de casca que não fica pronto, as coisas não tão boas. Então, se você for estagiário lá, eu vou falar assim, olha, venha pronto para trabalhar. Daqui a 4 anos, se for lá, vai estar bem legal. O Sítio Carvalho está com quantos anos? 20, vai fazer 25%. Não era o que é, 25 anos. Tem um bocado de trabalho aqui. Vai ficar legal, a pessoa ver. Ainda tem tempestade que derruba o clima. Então, trabalhar, fazer as coisas no meio urbano, fazer as coisas na casa da gente, implica em excelência, cuidado, mas implica em observação. Como o meio natural funciona? Aqui, quem vai ser professor aqui de agricultura urbana, são vocês que estão aqui no Paulo. Vocês que sabem onde é que está o negócio. Eu ontem estava com um rapaz lá, qual é o nome daquele rapaz? Quem? Sua geografia. Lucas? Lucas. Ele falou, eu cresci, qual morro que ele cresceu, ele falou? Não, você chamava de Jorge? Não, Jorge é outro. Lucas. Morro do Morro do Castro. Castro. Ele falou, pô, eu cresci no Morro do Castro, às vezes não tinha comida, tinha lá o terreno de candomblé da minha avó, não sei o quê, papá. E aí, a gente passava necessidade, não tinha comida, mas aí a minha avó falava assim, vai ali no mato e pega não sei o quê, pega um baú ali pra gente fazer um ensopado. Pega uma taroba ali. Vocês passam fome porque vocês querem. Tá tudo aí no mato. Pois eles dizem que passavam fome. Mas não passavam não, pensa que passar fome Aí. é só comer pão. Olha a nossa conversa de ontem. Trigo. Olha o que acontece. Aqui eu ia ser meu último papo agora, mas eu estou perdendo todo mundo da comida, estou falando do lugar. O que acontece? Você trouxe o livro do Despunk, né? Do Valdeir. Não, esse livrinho é meu. Esse livro aqui, ó, a gente está vendo a possibilidade de trazer o Valdeir aqui. Eu e o Valdeir, eu vou fazer a parte culinária. Migão, conhece? Bacana? Gente boa, mas... A família dele é aqui de Friburgo. Agora também ele sai lá da Amazônia lá, e vem pra cá. A vida dele está muito complicada por isso. Tem um caminho. Depois que o neném nasceu, eu não falei mais com ele. Você resolve ter um intervalo quando você quiser comer. Vou dar Tá? agora. É pro eu. O pessoal está perdendo coisa e fala assim, oportunidade de trabalho. Alguém falou isso. Alguém falou aqui, no determinado momento que está começando, sobre a questão da oportunidade de trabalho, sobre a atividade. E existe aqui 2 grupos que eu adoraria convidar a uma tentativa de conversa. Tem um pessoal aqui que ontem eu estava falando sobre como nós domesticamos mais ou menos 10 mil espécies nos últimos 10 mil anos. Dessas, hoje, a gente cultiva 350 e 50% de tudo que é comida das pessoas são 4 espécies. Milho, trigo, batata e arroz. Que é o que sabe. A senhora acabou de comer soja na alimentação humana. Ração. A senhora acabou de falar. O cara acha que comer é arroz, é trigo, é pão e batata, é macarrão. Aí uma moça falou assim, eu quero cortar meus pulsos. Porque eu não vou comer mais nada. Eu falei da soja, então. Eu falei, não, está aqui do lado de vocês, que é uma comunidade. O que falta acontecer nesse lugar aqui, gente? Seu trabalho. Você falou, o cara acaba largando esse quintal, porque realmente ele vai fazer o quê? Isso não me dá dinheiro, isso aqui não me faz fazer. Nós começamos um trabalho e eu convido quem tiver Facebook, quem jogar,
Entra lá no grupo Comida Relacional. Antes da gente ter comércio justo e economia solidária, se alguém por acaso quiser anotar isso na cabeça, você, antes de tentar economia solidária e comércio justo, amanhã a gente vai num dos lugares, tem várias tentativas interessantes, iniciativas aqui no Rio de Janeiro, e o pessoal não saca por que dá errado. E aqui na nossa terra é comum que as coisas comecem e não tenham continuidade. É muito comum. Ideias que são do cacete. É muito legal. E o pessoal não saca onde é que está pedalado, onde é que o troço. O grande problema dessa vida, que eu sempre falo com o Quilo, que a gente discute muito isso, é que quando ele vem com essas histórias das punks, todo mundo acha ótimo, ele sempre leva pão, leva tudo. Aí a questão é o grande ciclo. Você, quando você vai ao mercado, o que tem lá? Eu peço para os alunos, o que tem no mercado? Aí eles ficam, cenoura, beterraba, fala mais. Não. Aí você fica desafiando, mais uma, vai. Sempre Mangarito. não. Gente que nem conhece o que é cenoura. Aí é questão, isso aí é outra história. Tem gente que não sabe nem. Aí o grande problema é, você não encontra a demanda no mercado. Se você não encontra, você não conhece. Se você não conhece, você não compra. Então, de vez em quando, o que eu encontro que eu compro? Palmeirão, aquele negócio de Serrara está vendendo, e o cará. Eu trabalho especificamente, por exemplo, só com cará. Você vai no mercado, um quilo de não vamos botar um valor aleatório, R$2, um quilo do cará 7. Então a pessoa já não conhece o cará, ele já custa R$7, ela não vai comprar. Você dizendo, custar R$7 o cará é de matar. Não, é assim. E aí o que a pessoa fala, eu não conheço. Você acha que você vai pagar R$7 por uma coisa que você conhece? Não vai, você então vai comprar o seu inhame. Às vezes vai até comprar batata porque você não curte inhame. Eu trouxe hoje isso aqui, é um mato que dá aí na nossa terra, eu trouxe para vocês provarem, só que eu estou vendo pouca gente no lugar para provar. Não, mas... E aí eu sigo. Catarão que ninguém compra. Eu trouxe isso, a parte de mamão verde com carne. É uma comida. É uma comida que é muito saborosa. Ela dependendo do solo. Olha aqui, ó, Rodrigo. Isso aqui é um doce. Lá na sua escola, quer convidar alguém da Indésio. Não precisa me chamar, é mais barato. Dona Indésio, não vai ficar para semente. Não, tem que ensinar, né? Mas a senhora não vai ficar para semente. Pois é. Vai acabar. Vai. Quando ela acabar, não vai entrar ninguém aqui. Não vai entrar ninguém aqui com isso aqui na mão e falar, eu trouxe isso para você. Para ver que isso é gostoso. É só refogar com um pouquinho de alho, cebola, óleo. A taioba é muito boa também. É mais barato que trazer o Valdelino. Aquele livro do Valdelino. O que acontece é que marca uma oficina, chama a Dona Ibéria, bota ajuda. Me diz se é para levar alguma coisa. Para cozinhar, marca uma oficina. Agora eu quero dizer uma coisa para Dona Ibéria, fica anotado a Dona Ibéria. De selfie, Cláudio. Tem de selfie, Cláudio. De selfie, não quer selfie, não? Dona Ibéria. Tidésia. Olha, ainda tem o caruru, mirim, que dá no mar, capinou, ele nasce lá, põe, escaldou, nem precisa do caruru, nem precisa escaldar, refoga. Poxa, é uma verdura ótima. E o caruru é muito forte. Ele tem proteína igual carne. A taioba, mesma coisa. Mas o povo não sabe comer, não aproveita essas coisas.
que nasce aí no nosso lado. Eu de vez em quando pego estudo lá. Ando lá para o meio daquelas plantas, gato-carubu, taioba, isso. Tem outros, tem a serralha. Eu como tudo isso. Mas não dá. Professor, projeto de pesquisa. Não, já tem. Projeto de pesquisa aqui nessa comunidade é juntar todas as senhoras com acima de 50 anos que ainda saibam alguma coisa. Você vê que algumas delas justamente têm vergonha porque associam essa questão de saber problemar a questão da pobreza. Quer ver uma coisa? Primeira vez que eu vim aqui, eu não tinha isso aqui. Quem estava aqui lembra. Aliás, eu continuo não sabendo usar essa coisa clitoriana aqui. Esse é o valor. Eu não sei usar. Minha neta sabe disso. Isso aqui é absolutamente clitoriano. Horrível. Continuo não sabendo usar daí. Eu também. Não tem. Minha filha fala, Aí eu fiz uma experiência bem legal, que eu estava aqui no dia. Estava aqui. Tinha umas meninas que eu falando, elas assim. Aí eu falei, me dá esse próximo aí. Eu não tenho a menor ideia. Continuo não tendo a menor ideia. Aí, como é que funciona? Aí eu comecei, né, mano? Eu perguntei assim, que hora que toma chá de folha de laranja da terra? À noite. Por quê? Porque de manhã não podia pegar a ferraz da manhã. Aí eu perguntei para outra, a questão do sumaré que rolou, né? O sumaré era isso, era aquilo. A primeira coisa que a gente vai fazer, professor, é trazer para esse meio, a gente dar o passo para trás e deixar as grandes ideias a falar, e pelo amor de Deus, me conta. Eu não tenho ideia. Depois a gente pode até culinarizar isso. Pega a garota da depois e dá uma igreja parada. Chama o Cláudio do Aragô aqui. Para ele fazer uma coisa que vai ficar maravilha, Batista, vamos fazer aqui um negócio lindo. Vamos trazer aqui, eu vou fazer um UH com o João Gomes, para ficar uma beleza. Né? Pode até fazer isso depois, mas não começa lá, cacete, começa dando ideias. Sabe por quê? Quem tem mais de 50 aqui? Fica muito perto. Está em pé? 50 mais de 50? Vamos lá. Quem tem Mais de igual ou maior de 50? Cláudia, não vem com essa não. Cláudia querendo. Banana não? Mais de 50. Mais de 50. Ah, vai ficar em pé. Mais de 50. Vou falar algo. Senhores e senhoras, nós não temos futuro. Falei que eu era pessimista. Nós não temos futuro. Isso não. Nós não temos futuro. Porque futuro era como a gente chamava hoje, quando a gente tinha 20 anos. Nós chegamos nele. Se a gente continuar sendo igual esses pataquadas que nos antecederam, os caras que agora estão na faixa dos 70 e pouco, que ficaram lá na moita, sem sair da moita, e a nossa geração cantando, e os caras não saem da moita, e a gente não olhar para esse pessoal que está sentado e falar assim, compadre, sabe por que nós vamos morrer? E eu estou de saco cheio de ver gente igual a gente ficar falando de como era legal o Niterói, como era bom não sei o quê, como tinha isso, como tinha aquilo, que era não sei o quê. Cara, sabe o que eles acham? Um saco. Porque o Niterói que eles conhecem é uma droga, é poluído, tem carro pra caramba, não tem comida, não tem mais horta no Produtiva. A gente conheceu. Não, aquela horta que tinha no Produtiva, não tem mais, tem um condomínio em cima. Né? Nós vimos, e egoisticamente a gente está levando com a gente para todo mundo. Ou a gente começa a desenhar um outro negócio, um outro futuro para se medicar aqui,
A única coisa que essa coisa vai fazer sobre como é teu nome? A única coisa que ela usa para ter na vida é essa titica aqui para mim. Você quer ver uma coisa? Esse não, amanhã vai ser outro. Né? Você quer ver uma coisa? Luiz, peguei. É meu agora, tá? É meu agora, você vai ficar sem. Vai tremer. Delírio treme. É verdade. O desespero. Vai sentar, o desespero toma conta dela, porque ela vai perder um troço absolutamente inútil. Ela foi perguntar pra avó se era verdade. Ela ficou assustada. Detalhe, quantos anos você tem aqui? Você é a coisa mais linda do mundo. Como é que você está tão bonito? Quem fez você? Quem fez você? Eu também acho que meu pai está mesmo, eu estou assim. Muito lindo você. Quantos anos você tem? 8 anos. Quantos anos a senhora tem? 8. Olha que coisa legal. Tirar foto do 8 ao 80 aqui. Quando ela tiver 80, ela vai chegar aqui na frente e falar assim. Ela fala assim. Olha você, 80. Olha, Luísa. Veio um homem maluco. 8 ao 80. Tem um maluco. Ela vai falar assim, com 80 anos. Vocês são bobos. Tem um negócio chamado telefone. Que você não come. Que eu já tentei comer, queimei meus dentes. Ela não vai ter o que falar, cacete. Ela não vai ter. Pode fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Posso? Posso? Isso está no traseiro. Sentei em cima. Posso fazer uma pergunta? Você gosta de ouvir histórias várias vezes? Gosta? É bem legal. Você gosta de ver filme bom várias vezes? Que conta uma história bem legal de novo. O que você acha? Você gosta? A senhora gosta de repetir histórias que seu já tinha contado aqui com o De repente, quando é boa, a gente acontece. A senhora conta de novo. Que em qualquer arranjo tradicional, essas pessoas não ficam na escola, essas pessoas ficam com essas pessoas. E essas pessoas, junto com outras pessoas, junta gente que adora ouvir história 10 vezes, com gente que gosta de contar a história 10 vezes. E a gente, biologicamente, foi programado para isso. O que deu, não é burro. Basicamente isso. Aí você pega a criança e não deixa. As avós com os netinhos. E aí se perde a passagem natural de conhecimentos que acontecem, que se acumulam ao longo da história de uma comunidade. Eu não vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer, mas eu acho que eu estou diante de um bando de gente muito inteligente. Basta unir as pecinhas. Aqui tem um bando de gente, não tem ideia do que comer se não tiver arroz, trigo, batata, não tem ideia. A mulher queria cortar os pulsos, olha. Tirou, ela morreu. se não tiver A Aldara falou de mercado. uma batata com inhame, é muito saudável. Sabe onde é que você encontra o cará que não seja a R$7? No quintal de alguém aqui. Aonde? No quintal de alguém. Ou no mercado de esquina. Detalhe. Quando você vai ver, quanto é que está custando o pé de alface? R$2,99. O produtor do pé de alface está recebendo 15 centavos. O produtor daquele cará de R$7, ele teve que encher a caixa e teve que sobreencher a caixa. E o sobreencher a caixa ele não recebeu nada. Quando a gente começa a fazer comida relacional, a gente vai falar aquilo que eu falei antes de ter comércio justo.
antes de ter economia solidária, a gente precisa construir comunidade solidária. Ou a gente se compromete. Eu me lembro da Cíntia, a primeira vez que ela me trouxe, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Aqui, cara, tem que ter essa parte que vem aqui. Sabe por quê? Comunidade, como vocês aprenderam ontem, é alguma coisa que a gente constrói quando a gente assume obrigações em comum. Vocês estão cansados de chamar de comunidade o que não é comunidade. Comunidade não se faz em cima de um grupo de direitos. É meu direito, é seu direito. Destrói a comunidade. Acaba com a comunidade, como acaba com o seu casamento. Você quer acabar com o seu casamento, no meio de uma discussão você fala, eu vou procurar os meus direitos. Acabou o seu casamento. Ou você exigir do seu marido ou da sua esposa, é meu direito, acabou o casamento. Quer construir seu casamento? Quando você fala minha obrigação com essa pessoa, tal coisa, e a outra pessoa fala minha obrigação, sem que seja cobrado, com essa outra pessoa, aí você constrói um casamento. Comunidade é a mesma coisa. Senhoras e senhores, precisam comer melhor. As senhoras não sabem comer. As senhoras têm prisão de ventre. As senhoras ficam enfesadas. Enfesada fica cheia de fezes. Né? As senhoras têm problema. As senhoras têm problema de TPM. As senhoras têm problema com filho que não come nada. Graças a Deus que não. Só estou usando vocês como exemplo. Essa senhora aqui sabe um monte de remédio para isso. Se essas pessoas aqui que conhecem se sentirem obrigadas a contar para vocês, e se vocês se sentirem obrigados a exclusivamente comprar aqui, o menino que está saindo daqui para ser motoboy, ele, quando tiver uma oportunidade de trabalho aqui, ele não vai sair daqui. O sítio Carvalho, a comunidade daqui, vai ser melhor defendida no momento que o cara se apropriar da terra. Falar isso aqui, cara, eu tiro meu sustento. E não é porque você está prestando algum favor, não. E nem porque você está trabalhando para o cara. Mas você está estabelecendo uma relação solidária e relacional, onde eu não compro o cara. E eu chego aqui já, tá caro esse cara hoje. Alguém já plantou alguma coisa aqui? Deu trabalho? Aí vai o cara e te paga 15 centavos naquela droga que deu trabalho. Vocês ricos, vocês não vivem disso. Porque o casamento acontece exatamente todo dia. Todo dia. Cara, um brócolis são 40 dias de trabalho. Aí o cara vai lá e paga 50 centavos no brócolis. Eu morri. Então você tem que sair de casa com a obrigação de, cara, eu quero valorizar o trabalho do cara, eu não quero saber quanto é que é. Ele sabe quanto é que é, ele não é maluco. E o cara está contando, não vai tentar tirar de uma pessoa tudo, que vai perder o cliente. Então é natural que a gente reúne esses dois grupos de pessoas e comece a construir obrigações em comum. Quando tiver obrigação um com o outro, eu não sei qual é a sua matriz religiosa, mas tem alguma matriz religiosa e tal, o cara tem obrigações. Eu acho isso excelente. Você tem que pagar a sua obrigação. Então basta a gente ter uma obrigação que o outro continue mostrar uma comunidade relacional, uma comunidade solidária. Uma comunidade solidária vai gerar comércio justo. E um comércio justo de uma comunidade de pessoas, ou seja, de pessoas que estão comprometidas às obrigações uns com as outras, vai construir uma economia solidária. Não adianta, a economia solidária não se impõe por decreto, nem por verba de governo, nem por mediação de poder público, nem nada desse tipo. A economia solidária não se faz por interesses opostos entre consumidores e produtores. Todo mundo é comedor aqui. Se tem uma coisa que nos faz iguais, todo mundo come, todo mundo caga. Não tem coragem. Se a gente se igualar aí, só que eu como algumas coisas, você come outras coisas. Se a gente puder, inclusive, produzir e outros trocar, fica muito interessante. Está na hora de dar um intervalo? Eu cansei de vocês. Deixa eu puxar aqui uma. Eu não vou falar, tá bom? Você estava falando sobre preconceito de alguns alimentos, né, que parecem coisas de lá no sítio nós temos uma cantina onde todo mundo almoça, toma café e tal.
funcionário. E aí, um dia eu passei de manhã, estava chegando o cara do hortifruti. E a Adriana, que trabalha lá também, na cozinha, já tinha tirado as folhas da couve-flor e jogado assim Que é pra pear. ia para prear. Eu falei assim, poxa Adriana, essas folhas são lindas. Separa para mim que eu vou levar. Você não vai usar? Não, não vou usar. Separa para mim que eu quero essas folhas, são muito bonitas. Eu adoro isso. Aí eu fui, mas eu esqueci de alguma coisa, eu voltei de imediato. Aí eu ouvi do rapaz que estava me entregando, assim, não precisa, né? Porque ele achou que estava comendo aqui, que era miserável, mas eu gosto, estou acostumado. Pão duro. Se a folha da couve-flor Você pode comer traquinas, né? Tá querendo comer folha de couve-flor, fala sério, né? em frente ao mercado, Fandango. lá o cara abrindo a caixa e jogando uma caixa de couve-flor e gera uma caixa de folha para lixo. Cláudio, o que você fazia em Curitiba mesmo, hein? Bom assinalado. O quê? O que você fazia em Curitiba no Hortifruti? Tá nos filmes, vocês olham. A gente Folha de sustentava. cenoura, a mesma coisa. Colocava folha de A gente sustentava nossas casas só com isso. E comia. Pegava o refúgio do Hortifruti, separava o que era comestível, pro resto você dá pra cabra. Lembra da crise do tomate? Lembra quando o tomate foi? Você embora. Não, fala abaixo. Foi a friagem do Rio. É Dona Idésia. Lembra quando o tomate estava mais caro que o cão? Pois é, atrás. Reforma que eu fiz. A gente criou o tomate rude. Tomate o quê? Tem Robin Hood. Ah. Criou o tomate rude. Que todo dia a gente ia no hortifruti, pegar as coisas pescadas com gente. A gente voltava no meio da crise do tomate com 2 a 3 caixas de tomate que não estavam no padrão comercial, mas eram excelentes. Então, por favor, quem tiver no meu Face, entra no álbum. A gente viu uma publicação que tinha um monte de tomate tirando do lixo. Lindo. A gente ensacava, fazia pacote de 1 quilo. Aí ficava na frente do condomínio e eu falava para o menino, ó, cada moça, cada diarista, cada empregado, cara, estava 12 pontos o tomate, estava caro pra caramba. Cada diarista, cada porteiro, cada empregado que passava, você dá 1 quilo de tomate. Aí o pessoal chegava e falava assim, quanto é? Todo ano. No meio da crise, porque no meio daquela crise artificialmente criada, era jogado toneladas de tomate fora, em excelente estado. E ainda teve um mesquinho no cara, vai aparecer na internet, no meu condomínio, que viu, cara, você está valendo aqui, cara, foi lá de boa, que mulher, cara. Que engraçado. Grande barato. Quando a gente começa esse outro mundo, a gente começa a ver que tem relações que não são legalizadas, são muito legais, funcionam legal. Essa semana eu Chega, eu quero falar.